meus queridos amigos e amigas aqui do MGL Concursos, tudo bem? Como vocês estão? Primeiramente, gostaria de pedir que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, bem como, se não estiverem inscritos no canal, se inscrevam, acionem o sininho, porque sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Duó, estou atualmente aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo e sou professora aqui da casa. E separei aqui hoje o tema da Lei das Contravenções Penais para que possamos conversar de forma objetiva, apontando aquilo que tem maior tendência de cair na sua prova de concurso. E aí, bora lá? Bom, pessoal, vamos dar início ao conteúdo propriamente dito da Lei das Contravenções Penais. Primeiramente, gostaria que soubessem que ela se divide, assim como o Código Penal, em uma parte geral e uma parte especial. E aquilo que tem maior incidência está justamente na parte geral da Lei das Contravenções Penais, ok? O que é contravenção penal? Bom, contravenção penal é uma das espécies de infração penal, já que infração penal é gênero a qual se bifurca, se divide em duas, crimes e contravenções penais, ok? Quais são os sinônimos de contravenções penais? Ou seja, expressões que, se caírem na sua prova, você automaticamente tem que lembrar que está se referindo às contravenções penais. Pessoal, crime vagabundo, crime anão e delito liliputiano, ok? Sem prejuízo de uma outra nomenclatura que, porventura, possa aí ser ecoada por parte da doutrina, tá? Bom, qual que é a diferença, professor, entre crime e contravenção penal? Primeiramente, registrem que não há diferença ontológica, ou seja, material no que se relaciona ao conteúdo propriamente dito, a estrutura ali de conteúdo mesmo entre crime e contravenção penal. O que vai distinguir uma figura ou outra é apenas a previsão legal que se dá consoante a gravidade rotulada para aquela conduta e consequente resultado ou não, ok? Então fiquem muito atentos a isso, tá? Bom, e como que o legislador fez para separar o que é crime e o que é contravenção? Isso aí, pessoal, a gente vai encontrar lá na Lei de Introdução ao Código Penal, tá? Que ele vai fazer o seguinte, em seu artigo 1º ele fala, leiam aí comigo, considera-se crime a infração penal, porque lembrem que tem duas espécies de infrações penais, que é justamente crime e contravenção. Então, crime é a infração penal, que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção. Então, se cair na sua prova, pena de reclusão ou pena de detenção, estará se referindo a um crime, ok? E essas penas, quer isolada, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, ok? Já a contravenção, que também é uma infração penal, é aquela que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então, registrem, se na sua prova, se na sua questão houver a menção à prisão simples, automaticamente você tem que lembrar que a gente estará diante de uma contravenção penal, ok? Registrem isso aí, por favor, tá? Agora, alguns apontamentos objetivos, porque aqui o nosso intuito é de falar aquilo que tem mais tendência de cair e não esgotar o conteúdo dessa lei. Pessoal, não é punível a tentativa da contravenção penal por opção do legislador. Então, não é que no mundo prático, no chão da vida, não seja possível ocorrer a tentativa de uma contravenção penal. Não, o que acontece é que, se houver a tentativa, ela não será punida. Então, não há a punição de tentativa de contravenção penal, ok? Para além disso, todas as contravenções penais são processadas e julgadas através de ação penal pública incondicionada, aquela que prescinde, dispensa qualquer manifestação de vontade por parte da vítima para que haja a instauração e a devida persecução penal, ok? Não há de se falar em extraterritorialidade. Aqui é um tema que a gente não vai aprofundar, no nosso curso regular a gente tem uma aula que fala sobre isso, mas registrem
apenas para levar para a prova que no que se relaciona a contravenções penais não há falar em extraterritorialidade, ok? O limite de cumprimento da pena é de 5 anos, então decorem, o limite de cumprimento da pena, diferentemente do que ocorre com crimes, aqui nas contravenções é de 5 anos, tá? A competência para processar e julgar, como regra, é da Justiça Comum Estadual. A única exceção é na hipótese de foro por prerrogativa de função de uma autoridade que eventualmente tenha de ser processada e julgada no âmbito federal, ok? Isso aqui também é muito importante. Não há falar em prisão preventiva ou temporária para o indivíduo que seja autor de uma contravenção penal. Então, a gente só vai aplicar prisão preventiva e prisão temporária para fins da prática de crimes, para quem praticou crime e não contravenção penal. Também não há confisco de instrumentos de contravenção. É verdade que aqui há uma certa divergência doutrinária, havendo duas correntes, uma falando que pode haver sim o confisco e uma falando que não pode. Mas aqui a gente também não vai aprofundar, porque aqui são dicas mais rápidas e objetivas. Então registrem que não há confisco de instrumentos de contravenção penal, ok? Lembrem ainda que aplicam-se subsidiariamente as regras gerais do Código Penal às contravenções penais naquilo que a lei das contravenções não dispuser de modo contrário e que revelar-se compatível com o ordenamento, ok? Exemplos: causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da punibilidade, os regramentos atinentes ao concurso de crimes e ao concurso de pessoas, dentre outras, ok? Registrem aí. Pessoal, então um quadrinho comparativo aqui para fins de melhor elucidação. Pena privativa de liberdade no crime, reclusão ou detenção. Na contravenção, prisão simples. Multa no crime não pode ser aplicada isoladamente. Na contravenção penal, a pena de multa pode ser aplicada isoladamente, registrem isso. A pena no crime não pode ultrapassar o limite de 30 anos, que agora a gente sabe que aumentou para 40 anos. Já a contravenção, o limite é de 5 anos, ok? Regimento do crime é no Código Penal, enquanto das contravenções penais é na Lei das Contravenções Penais. Tentativa no crime é punível, tentativa da contravenção penal não é punível, ok? Ação penal no crime, apesar de em regra ser pública incondicionada, também poderá ser pública condicionada ou mesmo ação penal privada. Já em relação à contravenção penal, a ação penal sempre será pública incondicionada, ok? Competência no crime, a depender da circunstância, pode ser da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Comum Federal. Em relação à contravenção, a regra absoluta é que a competência seja da Justiça Comum Estadual. É verdade que no crime a regra também é a competência da Justiça Comum Estadual, mas existem mais hipóteses de incidência da competência da Justiça Federal do que comparada às contravenções penais, ok? Lembrem-se ainda que o condenado sempre, percebam que eu não falei majoritariamente, às vezes eu falei sempre, o condenado por contravenção penal sempre ficará apartado, segregado, separado dos condenados por crimes, ok? E se a pena aplicada ante a contravenção penal não ultrapassar 15 dias, o trabalho é opcional, é facultativo e não obrigatório, não é compulsório se a pena da contravenção penal não ultrapassar 15 dias, registre esse prazo, ok? Pessoal, fazendo uma interpretação do artigo de número 7 aqui da Lei das Contravenções Penais e do artigo 63 do Código Penal, a gente vai chegar a uma conclusão sobre quem é primário e sobre quem é reincidente. Prestem atenção na redação. Artigo 7º da Lei das Contravenções Penais. Verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil
Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. Artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, interpretando isso aqui, como fica, pessoal? Registrem, decorem, interpretem. Crime com crime enseja reincidência. Contravenção com contravenção enseja reincidência. Contravenção com crime, o indivíduo vai ser primário. Já crime com contravenção vai ser reincidência, tá? Colocando aqui, se ele primeiro praticou um crime e depois praticou uma contravenção penal, aí sim ele vai ser considerado reincidente. Mas se ele primeiro praticou uma contravenção penal e depois praticou o crime, ainda que após o trânsito em julgado dessa contravenção penal, ele não será considerado reincidente. Ele será rotulado e receberá o tratamento de primário, ok? Porque a contravenção, justamente ante essa menor gravidade, foi uma opção do legislador que é interpretada pela doutrina e mesmo pela jurisprudência, no sentido de que a contravenção anterior, ainda que haja a prática de um crime ulteriormente, ou seja, posteriormente, não é idônea, não tem o condão, não enseja a reincidência, ok? Artigo 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Quem é essa autoridade? É o membro do Ministério Público, a priori, a princípio, como regra, o promotor de justiça, tá? Então, interpretem nesse sentido. Então, essa autoridade que tem que proceder de ofício não é, aqui a gente não tá fazendo remissão ao Poder Judiciário, mas sim ao Ministério Público, ok? Pessoal, deixei aí para vocês desculpa, o artigo 21, que traz a contravenção mais falada. Artigo 21, praticar vias de fato. E só rapidamente para que vocês saibam e tenham em mente o que é uma via de fato. Uma via de fato é um tapa, dado no rosto ali, que ele não tem o condão pela gravidade de ser rotulado no artigo 129 do Código Penal, que prescreve o crime de lesão corporal, mas que de outra forma também deve sofrer uma reprimenda, uma sanção pelo ordenamento jurídico. Então foi criada a contravenção penal de vias de fato. É ali um tapa, tá? Por assim dizer. E aí eu gostaria que vocês registrassem o que prescreve o parágrafo único do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, porque ele traz uma majorante de 1/3 até a metade, e aqui o seu examinador pode confundir se a vítima é maior de 60 anos. E aqui o examinador pode inverter, colocar se a vítima é maior de 65, maior de 70 anos, se a vítima é pessoa com deficiência ou qualquer outra pegadinha, e você não pode cair nela. A única majorante que tem nas vias de fato é justamente se a vítima é maior de 60 anos, ok? Fiquem atentos, prestem muita atenção. Eu deixei aí uma pergunta para que vocês façam sobre a Lei das Contravenções Penais e já deixei o gabarito aí também, mas quero que comentem aqui abaixo do vídeo se vocês conseguiram responder sozinhos e se acertaram com base nessa nossa dica rápida de hoje, ok? Pessoal, um abraço, bons estudos, espero que tenham gostado e até a próxima.